Lauriston Trindade, faço parte da Abramon, sou aluno da Universidade Estadual do Ceará. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro impacto lunar registrado durante o eclipse, mas a gente vai mostrar de uma forma diferente. Muita gente já viu isso nos jornais, né, nas notícias aí deste ano 2019. A gente vai mostrar ele de uma forma, né, de um ponto de vista brasileiro, como que aqui no Brasil isso foi registrado, né, e na verdade foi registrado, foi um dos primeiros registros deportados, inclusive, né? Bom, para quem não está situado sobre o que é impacto lunar, diariamente a Terra é bombardeada por dezenas de toneladas de detritos cósmicos, tá? A maioria do tamanho de um grão de areia, alguns do tamanho de grãos de feijão e alguns do tamanho de uma bola de futebol. Maior do que isso é mais raro, né? A gente pode ver ele na forma de meteoros, né? Aqueles traços brilhantes riscando o céu noturno, né? E a maioria deles se desfaz completamente na passagem atmosférica. Na Lua não é diferente, mas por ela não ter atmosfera, esses objetos, esses detritos espaciais que se chocam contra a Lua, eles batem diretamente na superfície da Lua. E quando isso acontece, eles produzem flashes que podem ser registrados aqui na Terra, desde que o objeto seja suficientemente massivo para isso. E com o objetivo de registrar esses impactos de objetos celestes com a Lua, diversos astrônomos ao redor do mundo filmam a Lua nos momentos mais apropriados para o registro, tá? A fim de registrar esses flashes. Isso aqui é um exemplo, tá? Do que é um flash de impacto. Tá? Esse registro foi feito por nós. Tá? Esse aqui foi um bem luminoso mesmo. Certo? Então a pessoa está filmando e de repente tem um flash desse aqui. O que é isso? É um ET tirando foto? Né? Tem gente que falou isso lá no artigo que foi publicado nas principais revistas de notícias do Brasil. Né? O que será isso? São gases? É um ET tirando foto? O que acontece com esses flashes? São, em sua maioria, impactos de meteoroides contra a Lua. Alguns deles podem não ser, mas é fácil da gente identificar um padrão que determina o que é ou o que não é um flash de impacto. Tá? Quais são os momentos mais favoráveis? Nos primeiros dias da Lua crescente, a gente vai ter uma Lua fininha, né, lá ao oeste. Nos últimos dias da Lua nova, as mesmas condições, uma Lua fininha a leste, né, no final da madrugada. E durante os eclipses lunares. Tá? Esse daqui é interessante porque a gente vai registrar essa parte mais escura da Lua. Né? Então, nesse período, a luminosidade da Lua não é tão alta, então a gente pode voltar as nossas câmeras para a parte mais escura. Ela não vai ofuscar o brilho dos impactos, a luz da Lua, né? E a luz cinérea permite a gente enxergar feições da superfície do lado escuro da Lua. Então a gente consegue, na ocorrência de um impacto, perceber o local onde ele aconteceu. As chances são multiplicadas se isso ocorrer próximo da máxima de uma grande chuva de meteoros. Tá? Então, se a gente estiver próximo de uma grande chuva de meteoros, a chance de a gente registrar um impacto é maior. Mas a gente tem que ter essas condições aqui, né? A Lua pouco iluminada, e a gente vai apontar a nossa câmera para essa região escura da Lua, onde qualquer brilho um pouco mais intenso a gente vai registrar. Agora, pode ser que o flash não seja de um impacto. Podem haver as emanações gasosas lá, tem gente que estuda essa possibilidade, inclusive. Né? Pode haver outro tipo de fenômeno que gera um flash semelhante a um flash de impacto. Agora, esse fenômeno pode não ocorrer na Lua, pode ser um satélite na órbita da Terra, que gerou um flare, né, que a gente chama, que é quando a luz do Sol incide nesse satélite e reflete diretamente na sua direção. Então ele gera um flash pontual, e se isso acontecer em cima da Lua, alguém pode imaginar que seja um flash de impacto. Mas não é um satélite. Pode ocorrer de um meteoro, que graças à atmosfera, não se choca contra a sua cabeça, né, um meteoro que vem na sua direção. Então você olha e você vê um brilho, né, ele aumenta e diminui e acaba. Se a atmosfera não estivesse lá para frear ele, ele vinha bater na sua testa. Então, isso pode acontecer, apesar de ser muito raro, mas pode acontecer. Tá? Não de bater em vocês, mas de gerar um flash, né, vindo na sua direção.
bater na pessoa realmente é algo muito, mas muito raro mesmo, tanto que não há casos de mortes causadas por meteoritos, né? Mortes conhecidas. Mas já há casos de pessoas que morreram afogadas em cerveja. Então, estatisticamente, é mais fácil você morrer afogado em cerveja do que atingido por um meteorito. Tá? Bom, para ser considerado um impacto, a gente precisa, primeiro, registrar esse impacto em pelo menos 2 câmeras em locais distintos, mas eles vendo esse impacto na mesma hora e no mesmo local da Lua das 2 câmeras. Esse é o primeiro critério, o que já elimina grande parte das possibilidades de ser algo na nossa atmosfera. Em pelo menos uma das câmeras, a captura deve possuir uma curva de brilho semelhante a essa daqui. Tá? Então, a luminosidade ela sobe instantaneamente e dá uma esmaecida mais vagarosamente. Então, o flash ele começa muito intenso e esmaece. Tá? Esse esmaecimento vai durar alguns milissegundos apenas. Por isso é importante a gente estar filmando, porque a gente vai registrar justamente esse esmaecimento do flash. Tá? Então, pelo menos uma das câmeras que registrou, a gente tem que, ser possível, medir essa intensidade e ver esse esmaecimento. Aí nós vamos falar especificamente do caso do eclipse total de 21 de janeiro de 2019. Todos aqui que gostam da astronomia estavam acompanhando esse eclipse. Para quem teve céu favorável, foi um eclipse dos mais interessantes aí. E o último até 2022, né? Daqui para lá está proibido o eclipse da Lua. Foram adiados. Total. Foram adiados. Foram adiados. Bom, ele ocorreu na madrugada entre 20 e 21 de janeiro. Foi 2 dias depois do aniversário de Marcos. Teve atividade lá na estação Campo Branco, inclusive. A totalidade aconteceu entre 1h41 e 2h43 da madrugada. Então só pôde ver quem tem amor mesmo, paixão pela astronomia e não queria perder essa oportunidade, senão estava dormindo, né? Teve uma excelente visibilidade para todo o Brasil, mas, como eu disse, infelizmente, é o último eclipse total da Lua visível no Brasil até 2022. Então era uma chance, a gente tinha uma chance de registrar um impacto por ser um eclipse, né, onde não tem área nenhuma da Lua iluminada, então a gente pode cobrir toda a Lua, né, o principal motivo de ser interessante os eclipses para a gente visualizar impacto, tá? Mas era o último, então daqui até 2022 a gente não vai ter outra chance. E lá na Paraíba, a APA, da qual faço parte, promoveu observações públicas com telescópios em 3 locais distintos. Na Estação Cabo Branco, em João Pessoa, lá na Ponte Velha, em Itaperuá, que foi coordenada pelo Felipe Serra, como muita gente me conhece, e no Casarão do Jabre, em Maturé, que é o local onde a gente realiza os encontros paraibanos de arte e fotografia. Tá? Então, a gente enxergou uma oportunidade de observação de impactos. Tá? E isso porque a gente teria mais de 1 hora de totalidade com a Lua alta no céu, ou seja, sem interferência atmosférica, pouca possibilidade de nebulosidade, tudo. Tá bem legal. E durante a totalidade, todo o disco lunar pode ser monitorado. Então é a melhor coisa que tem, para a gente monitorar a Lua inteira, né? Então 3.500 quilômetros de diâmetro lá, a gente monitorando com uma única câmera de vigilância. Foi interessante. As condições meteorológicas estavam favoráveis para nós no Nordeste. Tá? Eu sei que não estavam para todo mundo em todo o Brasil, mas para a gente foi muito bom. E a principal motivação para a gente tentar registrar esse impacto é que até aquele momento, nenhum outro impacto lunar havia sido registrado durante um eclipse total. Isso não é no Brasil não, é no mundo inteiro. Não havia até então nenhum registro de um impacto feito durante um eclipse total da Lua. As dificuldades. Apenas 1 hora de totalidade. A gente tinha apenas 1 hora de chance de cair um meteoro e a gente registrar. Meteoro não, é um meteoroide na Lua e a gente registrar. Outra dificuldade é o fato de até então nenhum impacto lunar jamais ter sido registrado durante um eclipse total. Tá? O que indica que é algo raro e a gente ia ter que ter uma sorte grande para poder registrar. Nós estávamos num período sem nenhuma grande chuva de meteoros. Então não havia muitos detritos no espaço naquele momento para se chocar com a Lua. Então a gente tinha esperança, mas não muita.
afinal de contas a gente tem que ser realista, né? A gente tem uma chance, mas a gente não tinha grandes chances, né? Tanto que a gente não fez campanha aberta, porque se a gente tivesse envolvido toda a comunidade, ia ter uma chance grande de ter um fracasso não, né? De não ter um registro, né? Uma situação positiva e acabar desanimando muita gente. Então a gente coordenou apenas internamente. Na noite fizemos o acompanhamento, eu em João Pessoa, o Romualdo e o David lá em Maceió, e basicamente o restante do Brasil, as pessoas que tinham se candidatado a monitorar, o tempo fechou e não puderam fazer. Então, lá vai as dificuldades, né? As observações lá na Paraíba, a gente fez uma boa divulgação, teve uma boa quantidade de gente, apesar de ser na madrugada. Isso aqui foi lá na estação Cabo Branco, tá? Aqui o telescópio do professor Marco Jerônimo, e aqui o meu setupzinho aqui bombado para a gente poder acompanhar o eclipse e fazer o monitoramento de impactos. Tá? Esse pessoal todo aqui resolveu não dormir essa noite para poder acompanhar o eclipse lá em João Pessoa. E aqui é um esquemazinho que foi montado lá. Tá? Tinha esse telescópio para observação, tinham outros telescópios aqui para observação pública, e aqui tinha uma área fechada, onde estava o meu telescópio. Quem estava no Minipulso hoje de manhã é aquele Skywatcher 130 mm, uma montagem motorizada, aquela que nós estávamos mostrando lá. Tá? Na montagem EQ3-2, tá? Tinha uma webcam Full HD adaptada nele, aquela que eu mostrei hoje, inclusive, cheia de sujeira. Mas na época não estava cheio de sujeira, tá? E uma coisa interessante, a gente só usou essa webcam porque eu havia esquecido a placa de captura da câmera Samsung que eu ia utilizar. Então, reveses acontecem, mas a gente passa por cima e resolve, né? Então estava lá a câmerazinha, com o adaptador colado com cola quente, e funcionou, tá? Então estava aqui conectado no telescópio. Aí, acoplado, né, em piggyback, né, estava uma câmera Canon com uma lente Rokinon 800 mm. As imagens dessa câmera saíam aqui por HDMI, levavam até uma caixa onde tinha um projetor multimídia. Essas imagens eram projetadas aqui e todos os participantes, todo mundo que esteve lá, esteve tirando fotos aqui da Lua, segurando a Lua eclipsada e tal. Talvez alguém tenha tirado uma foto no exato momento que aconteceu o impacto. Tá? Porque foi justamente nesta câmera, que não era a câmera dedicada para monitoramento, que foi registrado o impacto. E a gente só teve esse registro porque antes desse vídeo chegar aqui no projetor multimídia, a gente havia colocado um dispositivo intermediário que gravava esses vídeos em um pendrive. Tá? Então, esse dispositivo de gravação foi adicionado para gravar as imagens dessa câmera secundária, a câmera que seria usada para projeção. Tá? A câmera principal, por ela ter um sensor menor pela distância focal do telescópio ser diferente, ela pegava só uma partezinha da Lua, né? Um quarto da Lua mais ou menos. Ela gravou toda a totalidade, boa parte das fases parciais, tá? Só que só um trechinho da Lua. E o impacto ocorreu alguns minutos de grau assim, de distância do campo de visão dela. Tá? A fase parcial encerrou-se às 3h50 da manhã. 3h50 da manhã nós juntamos tudo, guardamos de qualquer jeito lá, levamos para o carro e fomos trabalhar. Afinal de contas, no dia seguinte era uma segunda-feira e nenhum de nós ganha a vida fazendo astronomia. Então, a gente teve que trabalhar e com isso os vídeos só puderam ser analisados a partir da noite de segunda. Aí, uma coisa interessante, tinha uma festinha, fiquem vendo esse vídeo aí, uma festinha do aniversário do filho de uma amiga nossa, amiga da minha filha também. E eu fui para casa, botei os vídeos lá para fazer análise no software que fica buscando. E enquanto eu me arrumava para sair para essa festinha, fui olhar esse vídeo aí. Tem como desligar a luz aqui só um instantinho? Para ver se o pessoal enxerga aí. Pronto. Vocês viram aí, ó, que legal? Aqui, ó. Tem um flashzinho de impacto ali, ó. Quando eu estava arrumando ali, calçando a meia e tal, eu vi esse negócio aí, parei e voltei o vídeo e revi e estava lá o flash de impacto.
só que minha esposa já estava lá, bora Marcelo, bora Marcelo. Pode ligar. Então, eu precisei ir, eu tirei uma foto, eu parei a tela, o vídeo no exato momento do flash, tirei uma foto, mandei para o grupo da Abramon, falei, pessoal, olha só o que eu registrei aqui. Eu já estava muito esperançoso, porque o flash tinha toda a característica. Eu parei no vídeo, fui frame a frame e a gente via ele luminosão, né, bem intenso e depois baixando a intensidade. Então ele tinha toda a característica do impacto. Aí o pessoal foi dizendo um a um, rapaz, choveu, eu não consegui, estava fechado o tempo, bateu numa árvore, né? Então a maioria do pessoal não conseguiu pegar. Aí o David falou, eu filmei, qual foi o horário? Aí eu passei o horário e, rapaz, foi antes de eu começar a filmar. Porque deu um monte de problema e tal. E esse flash aí, ele foi exatamente no início da totalidade. E o David falou, só consegui gravar 20 minutos da totalidade. Aí, caramba. Aí o Gabriel Gonçalves, que é um amigo nosso, tá? Ele fez uma pesquisa rápida lá no Reddit, que é um site... Quer pagar o pagamento da é um ou outro. Calculadora. Calma aí, camarada. Calma, espera aí. Calma. Ele fez o curso. Eu pensei que era um Fusca. Então, aí eu fui olhar, depois que eu voltei da festinha, eu ainda fui olhar a câmera principal e vi que não cobria a mesma área. Só que o Gabriel, enquanto eu estava lá na festinha, ele começou a pesquisar e encontrou algo interessantíssimo na internet. Aqui embaixo, havia uma live, ele encontrou no Reddit, né? Havia uma live lá no Time and Date, e aqui havia o relato de uma pessoa que estava acompanhando o eclipse visualmente, com binóculo. Enquanto ele estava lá acompanhando o eclipse com binóculo, ele viu um flash no cantinho lá da lua e ficou doido. Aí ele foi na internet, descobriu essa live lá do Time and Date, voltou alguns minutos, reviu e estava lá o flash naquele mesmo local que ele havia visto. Então ele mandou uma mensagem, ó, eu vi isso aqui e para mim é um impacto. Eu vi um flash de impacto na lua pelo meu binóculo e quando eu voltei o vídeo ele estava aqui também. Então esse cara, que eu nem sei o nome dele, porque nessa mensagem que o Gabriel mandou não tem, e eu também não fui atrás de pesquisar quem era, esse cara viu e anunciou pela primeira vez esse impacto, já na noite anterior mesmo. Né? Então eu estava vendo essa mensagem uma noite depois. Tá? Então durante a live do Time and Date, essa pessoa afirmava ter visto esse flash na lua e confirmou com o próprio vídeo do Time and Date. O flash ocorreu na mesma hora e local que o nosso vídeo registrado lá em João Pessoa. Agora, para vocês terem ideia, eu estava lá na festinha, né, do Alexei, e eu peguei lá a imagem no celular, eu peguei a imagem que o Gabriel mandou, peguei a minha imagem, rotacionei para deixar os mares, encaixar os mares, né, e a posição do brilho, e estava lá no mesmo lugar que o nosso. Então, enquanto o pessoal estava discutindo se era a mesma coisa, se não era, se isso parece estar fora da luz, não, porque a minha imagem lá era bem escura, né? Aí eu já falei, pessoal, é o mesmo flash, é um impacto, e foi o mesmo que eu registrei. Nessa hora, que o Marcelo, que já estava mais ou menos determinado que era o impacto mesmo, começou a pipocar várias informações do mundo todo, né? Já que tinha muita gente registrando esse eclipse, aí começou o desespero para procurar as estrelas de referência. Né? Vai ter uma coisa importante para o Marcelo falar no mini curso amanhã. Porque a gente precisava ter boas estrelas próximas ao limbo para poder fazer o comparativo e começar os cálculos. Mas o interessante é uma coisa, que apesar da gente já ter um outro vídeo de confirmação e tudo, o espírito cientista, né, da história, o espírito científico, diz que a gente tem que ter muita cautela. É mais fácil a gente não anunciar, não declarar uma verdade do que declarar uma mentira. Né? Então, antes da gente pegar e sair anunciando isso, a gente ainda procurou outras referências e aí foram aparecendo vídeos em várias partes do mundo com esse flash. Definitivamente, a gente só deu por confirmado quando o projeto de detecção de impactos na Lua
do José Maria Magiedo, que é um espanhol, um dos maiores especialistas na área de impactos. Tá? Então, eu vi uma entrevista desse cara que ele deu para a BBC no dia seguinte. Os olhos dele estavam marejados de emoção de ter registrado esse impacto durante o eclipse. O primeiro da história. Tá? Para vocês terem ideia do que é o observatório deles, né, funciona lá na Universidade de Huelva, na Espanha. Eles têm 3 observatórios na Espanha, em locais distintos, que é para poder ter essa confirmação. 12 telescópios e câmeras de alta sensibilidade, monitorando todas as janelas de observação de impacto, ou seja, 5 dias antes da Lua Nova e 5 dias depois da Lua Nova. Então, 10 dias por mês eles estão monitorando impactos na Lua. Tá? E esse cara, o maior das autoridades mesmo, ele chorava porque ele dizia que há 10 anos ele tentava registrar esse impacto e não havia conseguido. Aí o Laurson vai falar rapidamente aqui das análises. Aqui entra a parte, a casca grossa da astronomia, né? Que é a parte da matemática da coisa. Então a gente tem aqui o registro, né, o horário. A duração do flash ficou em 0,3 segundos, quer dizer, bem rapidinho. Então realmente, se a gente tiver poucos frames por segundo do registro, é capaz dele desaparecer, a gente não conseguir esse registro. Esse tempo aqui é muito importante, vou mostrar uma imagem de uma planilha, e a gente vai entender por quê. Se eu tenho um flash mais duradouro, eu tive mais energia disponível, então o impactador foi maior. Se o flash é muito curtinho, o impactador foi menor, ou a velocidade foi menor. O máximo, até agora, que tem registro feito pelo próprio Magiedo, foi um impacto que o brilho durou 5 segundos. Foi um grande impacto, durou 5 segundos, deve ser bonito de ver isso, né? Acendeu, um impacto na Lua, dura 5 segundos. Então, a magnitude máxima do flash foi 5, a gente vai ver um pouquinho como é que foi feito isso, estimada, né? E as coordenadas do impacto aqui, coordenadas selenográficas, né? E próxima à cratera Lagrange. Aqui são a imagem do próprio software, né? Feito, a própria análise que o Marcelo fez. Isso aqui é a evolução aqui do brilho do impacto. Então, a estrela de referência que a gente conseguiu localizar no próprio vídeo é essa 80019, tem uma magnitude visual 787, a magnitude B-V é 1,1 e a magnitude R é 7,06. E isso é muito importante porque essas estimativas, todos esses cálculos são todos feitos em cima da magnitude R. Nada é feito em magnitude visual. Magnitude da faixa do vermelho, né? Do vermelho para vermelho. Então a magnitude máxima ficou em 5, embora a gente ainda tenha algumas dúvidas, como está dito aqui, é uma estimativa, é muito complicado estimar isso, por se tratar de magnitude R, e faltar essa informação da magnitude R no catálogo dessa estrela. Eficiência luminosa canônica, isso aqui é o que está na literatura. Essa eficiência luminosa é quanto foi transferido da energia cinética para a luz, né? Isso aqui é um dado também da literatura. A gente não tem como saber exatamente qual tipo de região que houve o impacto, a gente usa os dados canônicos. A energia cinética máxima está aqui, 1,32 vezes 10 elevado a 9 joules. O diâmetro do meteoroide está em 35 centímetros da estimativa. O diâmetro máximo da cratera está em 6,81 metros. E a velocidade canônica para os esporádicos, né, também usando a literatura, 17 km por segundo. Todos os dados são estimativos. Aí a carinha da planilha que eu usei, onde a gente entra com a magnitude R, a largura de banda, isso aqui já envolve o sensor, essa é a eficiência luminosa, foi usado 3. Eu tenho que ter a distância da Terra à Lua no momento do impacto, porque mais distante vai diminuir a luz, mais próximo vai ampliar aquela luminosidade. O tempo, velocidade, o diâmetro, a densidade do impactador, a densidade do solo lunar, isso aqui também é tudo da literatura. O ângulo do impacto, 45 graus, também é um dado canônico, é um dado de estimativa. E eu tenho aqui os cálculos de potência luminosa, quantos watts ele liberou em menos de meio segundo, né, que é 2,34 vezes 10 a 5 watts, né, é uma lâmpada bem intensa. A energia cinética, para os vários níveis de conversão, aqui os dados. As estimativas de massa,
E temos aqui volume de impactador e tamanho de impactador. Quando você atualiza esses dados aqui, tem um catatal, tem uma lenda, tem um monte de cálculos aqui por baixo dessa planilha rodando. Né? Se a gente mostrar as funções, muitas vezes as planilhas se desanimam. Tem um japonesinho calculando tudo aí. Calculando tudo aí. As coisas desanimam, então é melhor apresentar dessa forma que causa menos impacto no impacto. Aqui também foi uma planilhazinha que eu acabei tendo que fazer para determinar a magnitude R da estrela. Coloquei algumas estrelas de referência e via como era o comportamento delas, que tinham várias classificações espectrais diferentes, para ver como é que as funções, às vezes quando falta essa informação de magnitude R ou de magnitude I ou magnitude J, tem como você estimar pelo catálogo. Você coloca todas essas estrelas juntas, elabora a função e faz a estimativa. Lembrando, tudo, mesmo o Madiedo, com super equipamentos lá na Espanha, trabalha com estimativas, não tem como a gente ter certeza. Por fim, um golpe de sorte na astronomia, né, que faz parte. A estrela que foi usada como referência foi ocultada naquela noite. Houve ocultação daquela estrela. Então, naquele momento que o Marcelo fez o vídeo, a estrela estava se aproximando, né, o limbo estava se aproximando para fazer a ocultação. Então, foi possível usar a estrela como referência para o impacto, né, comparar o brilho delas e estimar a magnitude do impacto. Aqui é o esqueminha lá do Ocult, né? Área de visualização. Onde foi, né? A Paraíba está aqui dentro, né? Então a gente teve sorte porque a estrela estava muito próxima ao limbo e ela foi registrada. No vídeo do Marcelo não tem muitas estrelas. Né? Se não tivesse nenhuma, ficaria muito difícil a gente trabalhar. Mas tinha pelo menos uma com a classe espectral que se encaixava com o tipo, a descrição do impacto, e a gente pôde usar isso como referência e fazer os cálculos. Lembrando que o vídeo gravado era um vídeo do live view da câmera. O live view da câmera passava por um gravador que estava lá registrando. Então isso dificultava você ter estrelas improviso ali que acabou brilhantes. Eu particularmente acho que o brilho foi mais intenso do que magnitude 5. Né? E pelos dados que o Madiedo publicou depois, comprova isso. Né? As nossas estimativas foram muito conservativas. Na verdade o brilho foi um pouco maior. Né? Existe aí chegando a um consenso de que o objeto tinha pelo menos 45 kg de massa. Então, a duração 0,3, aqui nas nossas estimativas iniciais, né? Com 9,7 kg, aqui tudo muito conservativo, né? Sendo muito cuidadosos, né? Com diâmetro de 35 centímetros, diâmetro da gravidade de 6,8, já é visível pelo LRO, velocidade de 17 km por segundo, que é a velocidade padrão usada nesse tipo de determinação. Aí a duração de 0,28, né? Com essa energia cinética a gente chega, né, no valor que o Madiedo está sendo mais... ele tem mais elementos. Ele tem mais elementos, então ele consegue mais precisão. A gente consegue os dados parecidos com o do Madiedo se a gente for mais ousado, se a gente colocar todos os valores por cima das estimativas. Se a gente trabalhar com as estimativas conservativas, a gente tem esse panorama. Se a gente trabalhar com as estimativas mais ousadas, a gente tem as estimativas que se aproximam lá do sistema do Midas. Isso para a gente é muito bom, porque de qualquer forma a gente está no nível de grandeza, a gente está na faixa de grandeza que o sistema Midas conseguiu. A gente não estamos dizendo que foi 900 gramas, não. Foi 10 quilogramas, enquanto ele está falando 45. Ele está no mesmo nível de grandeza. Isso aí já é importante para a gente nesse trabalho amador aqui no Brasil. Conclusões, né? Esse, para quem não acompanha, esse foi o segundo impacto lunar registrado em vídeo no Brasil. Tá? O primeiro também fomos nós que fizemos, né? Eu lá na Paraíba e o Romualdo e o David lá em Maceió. Tá? E apesar da enorme diferença tecnológica que existe entre as estruturas da Bramon, né, e do Midas, a gente viu que a gente está num nível de excelência, vamos dizer assim, em cálculos, né, nesse negócio. Então a gente considera como sendo um grande feito para a astronomia amadora brasileira, tá? E mostra a eficiência do trabalho em conjunto, né, que a gente pode ter, né, e que um astrônomo amador qualquer que tenha um telescópio, que tenha câmera, pode ajudar a fazer esse trabalho também. Tá? Lembrando que o registro foi feito com uma câmera DSLR e uma lente de 800 mm. Nada mais do que isso. Ok? É isso. Pessoal, como o tempo passou pouco, a gente vai deixar a pergunta para depois, certo? Quem quiser fazer alguma pergunta.
Não, sim. Aí depois vocês podem verificar ele, certo? A gente vai passar agora na nossa apresentação. Tudo bem, doutor. Eu posso fazer no circulador.